Pois bem, viu? Deixa eu ver quem mais tá por aqui, ó. Alô, Manuel Marques, um abraço pra você, tamo junto, viu? O Manuel mandou aqui, ó. Não espere contratações de Pará Aeroporto, o City já mostrou como trabalha. Jogadores jovens com poder de revenda. Tá mandando aqui o Manuel Marques. Yuri, com relação ao que você viu hoje lá no CT, qual é a expectativa pra domingo, velho? O que é que você acha que vai aprontar o Rogério Ceni? O trabalho de hoje foi com o time principal, né? Não tinha ninguém do time do Baiano, né? Que vai jogar. Eu acho até que folgou. Pelo menos não tinha hoje na programação divulgada pelo Bahia nenhum trabalho além do da manhã. Então, tem trabalhado muito em dois turnos o Bahia, principalmente por conta disso, né? São dois grupos que têm feito trabalhos separados, comandados pelo mesmo treinador. O Rogério Ceni dá o treino do profissional e dá o treino também do time que vai disputar essa primeira partida do Campeonato Baiano. Então, primeira partida do Campeonato Baiano. Então, o jogo de domingo, hoje, a gente não deu para ter tantas impressões. O que deu para perceber? Que quem não estava é quem deve começar. Exemplo, Luiz Gustavo não estava, o Marcos Vitor não estava, o Fred não estava, o Zé Guilherme não estava. Então, assim, a gente já consegue perceber que esses jogadores serão titulares na partida contra a equipe do Jequié. O David Martins me deixou essa pulga atrás da orelha, tá? Aproveitando o trocadinho do nosso querido Pulguinha. Deixou essa pulga atrás da orelha, porque eu esperava o David Martins começando. Eu até falei que o meio de campo eu esperava que fosse o Sidney, David Martins e o Jota, o meio de campo do Bahia, para a partida de sábado, ou de domingo, já não tenho tanta certeza. E já começo a achar que o Pedrinho, que retornou da Copa São Paulo, que era o capitão, fez gol na primeira partida, vai ser esse titular no time do Bahia. E aí a gente teria um Sidney, Pedrinho e Jota fazendo esse meio de campo do time do Bahia. Então, nesse sentido, deu. Goleiro não tem jeito, né? Goleiro, a gente sempre fala, goleiro é sempre um caso à parte, goleiro não tem vida, goleiro é isso mesmo, treina com o time sub-20, treina com o time principal, até para ganhar ritmo e minutagem. Então, todos os goleiros estavam, os 5 goleiros do Bahia estavam hoje, né? Além do Ronaldo, João Paulo e o Vitor, né? Que está incorporado ao time principal. Também tinha o Fábio, e eu sempre esqueço o nome do outro. É Vitor, Fábio, enfim. Tinha outros goleiros também sub-20, um total de 5. Mas de resto, isso aí. O que percebeu do time hoje, Marinho? Aí saindo de domingo para o Campeonato Baiano e falando já na temporada. O Rogério fez alguns trabalhos de intensidade, de toque de bola, enfim. A galera do Info Bahia fez live, deu para acompanhar direitinho. E no final ele fez o tal rachão, né? Todo mundo dá vida para ganhar o tal rachão. E ele dividiu em duas equipes. Eu acho que é muito cedo para a gente falar em time titular ou reserva, mas estava dividido em dois times. Um dos dois times é a base que terminou o ano passado, com o Caio Alexandre, aspas, no que eu vou falar, no banco, o Acevedo mantido em um time titular, né? O Ademir também no time reserva. Foi o primeiro treinamento do Ademir hoje. Ademir, David Duarte e também o Michel Araújo retornando de lesão, né? Passou da transição. O único que ficou na transição ainda é o Sanabria, depois de uma lesão séria. O Kiki Oliveira também ficou na academia, não trabalhou com os companheiros. A gente não sabe se teve alguma coisa, ou enfim, só início de temporada, mas ficou na academia apenas o Kiki Oliveira. E a base do time é aquela que a gente já está acostumado, né? Gilberto, DVD, Luciano Juba, Mingo, Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro. Da direita, Michel Araújo. Na esquerda, o Eric Pulga e o William José. De novo, cedo para falar em time titular e reserva, cedo. Mas uma base da temporada passada, pelo menos, foi mantida aí no time do Bahia. Eu acho que essas são as primeiras percepções que a gente teve, né? As primeiras impressões. Teve a apresentação dos dois atletas, como a gente já falou. O empresário, inclusive, os empresários de Roman estavam lá. E eu até brinquei lá, quem me segue viu, né? É, o Roman, ele não apareceu. Ele passou, sei lá, 30, 40 minutos escondido, trancado. Trancaram o Roman Gomes, os atletas fazendo o trabalho, já treinando. O Roman Gomes tinha desaparecido. Ele apareceu no site do Bahia, apareceu nas redes sociais do Bahia como anunciado. Magicamente ele foi liberto, ele saiu do que ele estava fazendo, ou enfim, da onde ele estava, e se juntou aos companheiros para fazer o treinamento também, o Roman Gomes. Essas são as expressões da que a gente teve hoje lá no CT Evaristo de Macedo. Diga você suas impressões aí desse treino aberto hoje lá no Evaristão ou no Macedão, cada um que queira falar de algum jeito.
primeiro, queria destacar, né, as apresentações, né? Hoje a gente teve 2 apresentações, do Kiki Oliveira e do Roman, né, do Roman Gomes. E me impressionou, né, a forma com que o Kiki falou de querer estar no Bahia e, além de querer estar no Bahia, dele ter colocado, talvez hoje, o principal objetivo, né, de um jogador de futebol para trás, para focar, né, nesse desenvolvimento dele primeiro em ajudar o Bahia, que é a Copa do Mundo. Né, ele foi perguntado dessa questão e ele falou: não, eu estou aqui primeiro, meu primeiro objetivo é ajudar o Bahia, é ajudar o grupo, colocar o grupo, né, em boas condições, e depois disso, sim, vai colher os frutos, né, de uma possível convocação para a Copa, para amistosos, enfim. E depois do Roman, né, quando ele fala, meu Deus do céu, meu Deus! A parte da live, vai embora. E depois do Roman, quando ele fala, né, dessa questão dele defensiva, que ele é um jogador de muita pegada, muito físico. E isso a gente pôde observar um pouco, né, durante ali o período do treinamento, que teve um rachão ali, né, de fato o Roman, né, se apresentou, pelo menos nesse momento que a gente pôde observar, um jogador bem físico e de características defensivas. Do treino mesmo, o que eu queria destacar é a participação do meia David Martins, que é um dos grandes destaques do Sub-20 do Bahia, e que, apesar do grupo, né, que vai entrar em campo no domingo, estar de folga, ele estava lá treinando com os profissionais, então pode ser que ele tenha chamado a atenção do Rogério Ceni. E eles estavam calados, tá? Começaram a piar agora. Quer falar de Bahia, deles brilharem. Quer falar de Bahia. Quer falar de Bahia. Se pegar um tradutor aí, pode ter certeza que estão falando do Bahia. Estão dando as opiniões deles, Yuri, sobre o Bahia aí. Viu? Momento deles brilharem. Algo que também me chamou a atenção, tanto no Kiki quanto no Roman, é que ambos falaram da torcida, né? O Kiki Oliveira esteve na Arena Fonte Nova e ele destacou... o Kiki cita os 4x0, né? Ele cita... A lá Juninho Capixaba, viu, que a gente se arrombou pro Fortaleza. Porque ele tinha sido perguntado especificamente do jogo, né? Ele tinha sido especificamente perguntado do jogo, desse que ele esteve aqui na Arena Fonte Nova. E aí ele falou, né, que começou no banco de reserva, ou ficou a partida inteira no banco de reserva, não lembro. E que ele percebeu que tanto no 0x0 a torcida apoiando, quanto no 4x0 uma loucura. E o Kik teve 2 falas dele que me chamou muito a atenção. Eu ia até postar agora de noite, mas aí eu tirei aquele velho cochilinho pós-CT. Que ele fala primeiro da torcida, quando ele fala do calor da torcida, que como argentino ele gosta muito desse calor da torcida, que ele gosta muito dessa torcida mais presente, fervorosa e tal, não sei o quê. E quando conversou com o Mingo, foi um ponto que ele destacou, né? A torcida do Bahia, a massa do Bahia, então ele cita também isso. E a segunda é aquele negócio, né, velho? É ele chegar pro Bahia e ele falar que é o caminho, deixa eu até olhar as palavras certas, que é o passo certo dele ir para a seleção, né? Que ele fala, cadê? Peguei aqui as palavras certas, eu fiz até um post sobre isso. Ele fala, é um grande passo para eu chegar na seleção argentina, que o Bahia é o passo certo, um grande passo para ele chegar na seleção, que ele tem um sonho desde criança, ou seja, um atleta jovem que surgiu de forma meteórica no Estudiantes, campeão, ajudando, sendo peça importante para o Estudiantes ser campeão tanto da Liga quanto da Copa. O grande ano que teve o Estudiantes. Então, um cara que está no seu país se destacando resolve vir para o Bahia porque entende que também é um grande passo dele ir para a seleção. Então, Gomes. o Roman Gomes, olhar para o Bahia, olhar para o Bahia dessa forma, do Roman, eu acho muito importante. Um jogador jovem que tem um sonho de ir para a seleção entende que o Bahia é o caminho certo. Eu realmente estou muito esperançoso com o Roman, pelas características de como ele pode se encaixar no jogo do Bahia, pela experiência, apesar da gente falar de Libertadores, ele jogou mais... O crescimento dele foi no mata-mata, né? Na primeira fase ele não jogou. E aí acaba ganhando a posição, ganhando
oportunidades. E aí no mata-mata que ele consegue performar, inclusive na partida contra o Flamengo, que eu até perguntei as diferenças, né, do futebol argentino e do futebol brasileiro, o que mais tinha chamado a atenção dele dessas diferenças, apesar de ter sido apenas 2 jogos. Mas é no mata-mata que ele cresce, que ele aparece e consegue surgir bem. Eu acho bacana esse pensamento e entender que o Bahia é sim uma forma do Roman Gomes chegar à seleção. O Davi Bahia tá perguntando aqui quantos gringos no elenco e quantos podem ir pro jogo. Acho que até aumentou agora, né? Não, diminuiu. Eram Diminuiu? 10, diminuiu para 7, né? Ainda não. Ainda não diminuiu, não. São 9 gringos que pode É porque ter no isso, eram elenco. 5, Não, aumentou pra 9, não? acho que são 10 e 9 podem ir pro jogo, um negócio desse. 9 entre Eu os acho, relacionados, isso. e eu acho que podem. No time você pode ter 500, você só pode relacionar 9. Mas eram Isso. 10, já tinha aumentado. Mas o presidente do Internacional até falou, né? Que ia ter essa diminuição. Eu admito que eu não cheguei a olhar no regulamento, mas a ideia é ter uma diminuição do número Nos de próximos anos, isso vai ficar para os próximos anos. então pronto. São planos futuros para a CBF, ainda vai entrar em conselho aí para decidir se os clubes vão aprovar de fato. Mas a intenção dos 9 que estiverem relacionados, se o time quiser colocar os 9 em campo para jogar, pode. Pode então ter pronto. uns Mas vai diminuir. 30, um exemplo, se Mas vai quiser. diminuir. A ideia é diminuir. A ideia é diminuir cada vez mais o número de gringos no futebol brasileiro. Assim, eu entendo, tem 2 lados dessa moeda, né? O primeiro lado do fortalecimento do Campeonato Brasileiro. Eu acho que é importante pro Campeonato Brasileiro você poder abrir as portas, tanto que a Premier League fez isso, né? Na Premier League você consegue ter jogadores, é uma liga espetacular, porque tem jogador de tudo que é canto do mundo, né? Da África, da América do Sul tem vários, e enfim, teve essa explosão. Mas, ao mesmo tempo, você freia o desenvolvimento de joias brasileiras, né? Eu acho que 7 é um número justo. Eu acho que 7 é um número justo de gringos dentro do futebol brasileiro. Tem outro superchat aqui, o Miguel Santana, ele mandou aqui, ó. Puco, o que vai jogar com a 99? Vai jogar igual o Lúcio, ponta direita, eu acho que vai ser de centroavante. Essa temporada vai ser de água de salsicha. Puco, botou aqui o Miguel Santana. Se olhar a coletiva, ele falou que joga bem dos 2 lados, mas que prefere de ponta direita, não foi? No Grêmio ele é odiado, inclusive de ponta esquerda. No Grêmio ele é odiado e escorraçado, diz que o pior de tudo é ele de ponta esquerda.